Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Vamos aqui estudar, os termos essenciais da oração e neste curso específico, nessa aula específica, nesse módulo, nós vamos estudar agora o sujeito. Pessoal, sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal, toda essa estrutura, elas precisam ser estudadas ao mesmo tempo, né? Você não, nós vamos aqui, por exemplo, definir sujeito, classificar o sujeito, enfim. Mas na hora, na frase, você não consegue, não pode ver isso isolado. Você precisa ver como um todo. Então, como é que vai ser a dinâmica do nosso curso aqui de análise sintática? Nessa parte aqui de análise sintática, nós vamos estudar cada um dos termos separadamente, né? Conhecendo as características de cada um, nós vamos estudar o sujeito, vamos estudar o predicado, vamos estudar o complemento nominal, o agente da passiva, o aposto, o vocativo, vamos estudar cada um deles. E depois nós vamos fazer uma série de frases e nós vamos analisar como um todo, ok? Eu acredito que dessa forma fica mais fácil de você aprender, beleza? Então vamos aqui, em se tratando de sujeito, vamos aqui falar um pouquinho de uma introdução, e alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiramente vamos tentar, pessoal, definir, o que é o sujeito. O sujeito é o termo a respeito do qual se declara alguma coisa. A gente pode classificar, definir o sujeito dessa forma. Existem algumas pessoas que definem o sujeito como sendo o ser que pratica a ação. Essa definição ela não é totalmente verdade. Tá? Por quê? Porque existem momentos em que existem orações em que o sujeito ele não pratica ação. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, se eu disser, por exemplo, a menina é bonita, qual é a ação que eu estou praticando? Não existe nenhuma ação. Então, na verdade, esse termo, essa definição de sujeito como sendo o ser que pratica ação, ela não é totalmente verdade. A bem da verdade que existem muitos casos em que o sujeito realmente pratica ação. Mas nesse caso, ó, a menina é bonita, não existe nenhuma ação. Tá? Então, nós estamos dizendo aqui, ó, que o sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. E existe também uma definição que diz que o sujeito é simplesmente o termo que concorda com o verbo. Né? Então, pura e simplesmente, o sujeito é o termo que concorda com o verbo. Se você levar isso em consideração, vai ser muito fácil você identificar o sujeito, porque o sujeito sempre tem que estar em concordância com o verbo. O princípio número 1, o princípio fundamental da concordância verbal, o princípio geral, diz que o verbo ele deve concordar com o sujeito em número e em pessoa. Então, o sujeito sempre vai concordar com o verbo e o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. Tanto que quando não tem sujeito, o verbo ele vai para a terceira pessoa do singular, porque nós temos os casos de oração sem sujeito. Beleza? Então, assim, ó, melhor do que você decorar o conceito de sujeito é você entender, e saber identificar na frase um sujeito. É isso que vai importar muito para nós. Então, muito bem. Então, dependendo da posição dos seus termos na oração, o sujeito ele pode estar antes do verbo. Eu digo aqui, ó, os alunos fizeram um excelente trabalho. Uma das formas de você saber identificar o sujeito ou localizar o sujeito é fazer uma pergunta para o verbo, o que ou quem, Quem fez um excelente trabalho? Os alunos, Ou quem fizeram um excelente trabalho? Os alunos. Então, os alunos aqui, ó, ele é o sujeito. E todo o resto aqui é o que, pessoal? É o predicado. Tá? Então, separa-se o sujeito e o resto é o predicado. Nós vamos estudar predicado aí. Nós vamos estudar cada parte de uma frase lá para frente, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a torcida ficou agitada. Quem ficou agitada? A torcida. Ó, separa aqui o sujeito e aqui o resto é o predicado. Pessoal, essa forma aqui de colocar o sujeito antes do verbo, essa forma é chamada de ordem direta. Certo? Então, dessa forma, essa palavra ordem direta, ela é muito importante que você entenda. Como é que é a ordem direta? Sujeito, verbo, predicado. No caso, o verbo já acompanha o predicado. Então, sujeito, predicado. Aqui nós temos o exemplo de ordem direta. Mas também o sujeito ele pode estar depois do verbo.
Aí, no caso, nós dissemos que esta frase está na ordem inversa. Por exemplo, ó, desenhavam despreocupados o aluno. Observe uma coisa aqui, ó. Faz a pergunta para o verbo. Quem é que desenhava despreocupado? Os alunos. Então, os alunos é o quê? É o sujeito. E todo o resto é o quê? É o predicado. Ok? Então, veja que agora o sujeito ele está no final da frase. Tá? Temos ainda, ó, despreocupados, os alunos desenhavam. Quem desenhavam despreocupados? Os alunos. Então, observa que o sujeito agora está onde? Está no meio da frase. E todo o resto é o que, pessoal? É o meu predicado. Ok? Ainda temos aqui, ó, raramente morrem crianças lá. Então, quem morre raramente lá? Crianças. Crianças é o sujeito da oração e o resto é o predicado. E para finalizar, encravada no sertão do Rio Grande do Norte, surge uma cidade. O que que surge? Uma cidade. Então, uma cidade é o sujeito da nossa oração e todo o resto é o predicado. Ok? Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o curso em aulas pequenas para não ficar ruim de você acompanhar, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o núcleo do sujeito. Então,